Bom, gente, então vamos lá. Vamos lá na nossa live de hoje, né? Uma live sobre monitoria, carreira, comportamentos exploratórios, né? E essa live já é a segunda vez que nós fazemos. Nós, que eu digo, a psicologia, né, junto com essa intenção de falar um pouco sobre o processo de monitoria, as experiências de monitoria, e nós começamos a fazer em decorrência da pandemia, né? Porque a virtualização do, do ensino, né? A virtualização das disciplinas, fez com que nós arranjássemos outras maneiras, outras formas de compartilhar o conhecimento. E como eu também sou professora, né, da disciplina de orientação profissional e psicologia organizacional e do trabalho, então eu penso que sempre foi um projeto meu, né, sempre foi uma ideia minha, é, explorar um pouco mais essas atividades, né, que contribuem de alguma forma para o crescimento, né, para o aprendizado das pessoas no contexto acadêmico. Já venho estudando o contexto acadêmico há algum tempo. Tem aquele artigo, né, publicado, Desenvolvimento de Expectativas de Carreira em Estudantes Universitários, e a partir dali, né, a publicação foi de 2017, se não me engano, a partir dali eu venho sempre estudando essas questões, e eu acho que esse momento da pandemia acabou reforçando algumas ideias e fazendo com que a gente pudesse desenvolver melhor, né, e fazer experimentações também, né? E a gente sabe que isso faz parte do processo de construção profissional de vocês. Eu fico muito feliz de vocês estarem aqui participando dessa live, porque eu acho que não só o processo de monitoria, mas as aberturas que vocês têm ao longo da vida acadêmica, né, de participar de determinadas atividades que não estão totalmente ali dentro da grade, né, de disciplinas, eu acho que isso é muito legal, porque essas identificações começam a ser, na verdade, as nossas identificações elas começam a ser construídas desde quando a gente nasce, né, a nossa identidade pessoal. E a nossa identidade profissional, de alguma forma, também, porque as primeiras experiências infantis também acabam contribuindo para futuras escolhas. Não que a criança vá já fazer algum tipo de escolha, mas o ouvir, né, a experiência afetiva, a experiência emocional daquela criança junto à família é sempre muito significativo. E na literatura, né, mais recente, o modelo de desenvolvimento de carreira, ele diz que o processo de escolha ele se dá ao longo de toda a vida do sujeito, desde as primeiras experiências infantis, passando pela adolescência, idade adulta, chegando até a velha idade. Então, nesse sentido, é muito importante o sujeito, o aluno, né, identificar, perceber, entender como se dá esse processo de escolha, porque o aluno, depois que ele entra na faculdade, né, no ensino superior, ele continua fazendo escolhas, a abordagem, o campo de prática, qual é o estágio, enfim, uma série de escolhas, né? Então, é importante que ele perceba isso ao longo do seu processo acadêmico, para que ele possa aproveitar mais ainda, né, o que a universidade oferece. E muitas vezes, a universidade, os cursos, né, eles oferecem um monte de atividades, mas ou por desconhecimento, ou pela própria timidez das pessoas, elas acabam não se interessando, né? E para esse desenvolvimento vocacional, esse desenvolvimento dessa identidade profissional, é muito necessário, né, gente, o autoconhecimento, né, que é a consciência de si mesmo, né, que acontece a partir de todos esses processos identificatórios, desde a família até a idade adulta, né? Então essa construção da identidade do sujeito, ela
vai acontecendo ao longo de todo o ciclo vital. Uma outra coisa importante também é a conscientização da própria realidade educacional. A realidade educacional pregressa, as possibilidades que essa pessoa passou, como que ele está agora, né? As possibilidades do mercado de trabalho e a consciência do contexto social, né? Porque muitas vezes as pessoas pensam no seu desenvolvimento de carreira só pensando no mercado de trabalho e esquecem um pouco de trabalhar o autoconceito, trabalhar a autoconsciência para poder identificar de fato o que mais se aproxima das suas habilidades, das suas competências, e de alguma forma tentar olhar para esse mercado de trabalho de uma forma mais crítica, reflexiva, e não tentando se encaixar a todo momento em uma demanda que é do mercado. Né? Então, o comportamento exploratório, né, e a implicação, né, a implicação desse comportamento exploratório na construção da identidade profissional, ela é importantíssima. E é exatamente desse tópico que a gente vai falar hoje. Né? Nós sabemos que a universidade, dentro da realidade de cada curso, oferece uma série de atividades que contribuem para o desenvolvimento não somente técnico, mas, sobretudo, psicossocial. Entre essas atividades está a monitoria, aí que nós entramos, né? Então, nós entendemos a monitoria como uma atividade que possibilita vivências capazes de estimular o aluno no desenvolvimento de muitas competências, no sentido estrito da palavra, e aí eu vou usar um texto que a Mariana escolheu para a nossa disciplina, que foi um texto do Felipe Zarifian, que fala exatamente dessa reflexão sobre o conceito de competências, né? Então, isso é muito importante, porque essas competências psicossociais, além das técnicas, né, que são aprendidas no curso, elas vão ser utilizadas para além dos muros da universidade. É uma aprendizagem que vocês vão carregar para a vida inteira de vocês. Né? Então, dessa forma, a gente pode dizer que a atividade de monitoria, ela contribui para o desenvolvimento da carreira, à medida que ela facilita o comportamento exploratório dentro do curso, né, e o seu engajamento também, né, o seu movimento de engajamento dentro do curso que você escolheu. Mas por que, então, esse engajamento? Né? O engajamento diz respeito a envolvimento, ao investimento, não ao econômico, mas principalmente o investimento afetivo. Ninguém para pensar sobre isso. Mas, na verdade, nós, seres humanos, né, nós temos esse investimento na realização pessoal, né, na realização profissional. Né? Então, esse envolvimento afetivo, ele é capaz de potencializar esse engajamento, potencializar essa implicação, esse desenvolvimento do comportamento exploratório. Né? Então, ele faz com que essa atividade de monitoria, ela seja assim, recheada de sentido. Né? Os alunos, né, eu percebo, quando os alunos vão se desenvolvendo ao longo do semestre, que muitas coisas vão ganhando sentido, né, para eles, porque a monitoria, a princípio, é muito pensada como aquela função que vai ajudar os outros alunos na sala de aula, né, no presencial, por exemplo. Né? E a gente sabe que a monitoria vai muito além disso, e ela pode ser muito criativa, ela pode ser muito desenvolver muitas outras habilidades. Né? Então, nesses 2 últimos semestres, nós fizemos essa live exatamente para conversar sobre essa temática que é tão interessante, tão necessária, como uma forma de conscientizar, inclusive, os próprios alunos, né, a importância desse comportamento exploratório no engajamento do desenvolvimento da sua própria carreira. Né? Que isso não é um tipo de conhecimento que não tem uma disciplina que fale sobre isso, né? Engajamento emocional, desenvolvimento emocional. Nós vamos ter a disciplina Psicologia de Desenvolvimento Emocional com a professora Reivane. Não vai ter. E isso acontece ao longo, né, de todo o percurso de vocês, comigo, com outros professores, com todos, né? Cada um com as suas experiências. Então, nesse
esse ano, né, nós tivemos a atividade de monitoria virtualizada em decorrência do Covid-19, então novos desafios foram apresentados, né, para mim, para os alunos, para os monitores, né, então eu trouxe hoje para falar sobre tudo isso, e sobre outras coisas da monitoria também, o Djalma Lobato, que é monitor da disciplina de orientação profissional. Na verdade, o Djalma já está concluindo aí o processo de monitoria dele, ele fez 1 ano de monitoria. É importante lembrar que para se fazer a monitoria, o aluno já tem que ter cumprido aquela disciplina de uma forma satisfatória, né? Então, o Djalma passou por todas essas etapas, né, Djalma? E é, é, fez essa monitoria, e inclusive foi ela toda virtualizada. Nós tivemos 1 mês só, né, até o mês de março, presencial, né, até o dia 10 de março, mais ou menos, que foi a nossa aula de terça-feira, e depois disso foi virtualizado. Nós temos também a Brenda Hensel, que é a monitora também de orientação profissional, porém do turno da manhã. A Brenda é primeiro semestre dela de orientação profissional como monitora, e a Mariana Mendonça, que é monitora da disciplina de psicologia organizacional, que também é monitora da manhã, e também é a primeira vez, né, Mariana, dessa experiência de monitoria, né? Então, eu quero trazer para vocês agora, então, a fala dessas figuras maravilhosas que vocês estão vendo aí, vocês ouvirem um pouquinho deles, e não só apreender o que eles trouxeram para vocês hoje, mas poder utilizar isso de uma forma, assim, bem bacana ao longo do curso de vocês. Certo, gente? Vamos lá, então, Djalma? A organização está com Sim, você? sim, a organização, a monitoria da mesa está comigo. Nosso primeiro tópico, né, a gente separou um roteiro que, assim, para tentar ilustrar um pouco da nossa experiência, porque é muita coisa, então pode sair um pouco fora do trilho, né? A gente vai falar um pouquinho da virtualização, né? Puxando para a virtualização. Só que na virtualização, né, quando a gente fala da virtualização, como a professora Reivane falou, né, que por causa da pandemia houve mudanças, né, e assim, eu tenho um histórico com a monitoria, eu estava até vendo a sua fala, professora, me passou um filme agora, né, a questão afetiva, emocional, eu fiquei até, né, porque faz parte da minha história acadêmica também, né? Então, assim, mas sobre a virtualização, uma coisa que mudou também foi a questão do planejamento, né? Porque para o aluno, né, ele se inscrever como monitor, ele tem que fazer um planejamento da sua grade, né, e com isso ele tem que se organizar, porque uma das regras é você não pode pegar o horário da monitoria concomitantemente com o horário de uma disciplina que você esteja cursando. Então, assim, a gente, pelo menos eu, né? Eu vou falar da minha experiência, depois a Mari vai falar da dela e a Brenda vai falar da dela, né? Mas assim, eu costumo pegar o fluxograma e aí eu não sei se todos os alunos fazem isso, mas eu fico ali contando as disciplinas ali, quantas faltam, quantas eu vou poder cursar, né? E isso é muito pessoal porque às vezes depende também do custo, né? Do crédito e tudo mais. Tem uma série de fatores. Mas assim, esse ano foi muito conturbado, porque primeiro que a virtualização ela proporciona uma coisa que talvez a gente não tenha dimensão, né? Que é exatamente a questão do gerenciamento de tempo, porque a gente pensa da seguinte forma: as disciplinas estão virtuais, eu vou ter tempo, né? Depois eu assisto a aula, depois e assim, embora as aulas fiquem gravadas, né, às vezes a gente tem dificuldade de voltar naquela aula e assistir, né? Então eu acho que o planejamento, até para você pensar assim, tudo bem, agora que está virtualizado, então eu posso pegar, sei lá, 7 disciplinas mais a monitoria e talvez não funcionar, né? Porque assim a monitoria ela também tem uma demanda,
né? Que não só é a demanda do semestre acadêmico, da disciplina, né? Mas também tem os alunos. Então, é uma coisa assim, eu acho que o planejamento, nesse sentido, ele é muito importante, até para aquele aluno que vai querer ser monitor, né? Ele ficar atento a esse fator, né? Porque, às vezes, não é porque está virtualizado que vai ser mais fácil. Às vezes pode ser mais difícil, né? Até para Sim. você acompanhar suas próprias disciplinas, né? Eu não estou falando nem agora da monitoria, mas você acompanhar o seu semestre letivo e você conseguir dar conta dele, entendeu? Uhum. Outro tópico que eu vou falar também é o uso do Canvas, né? Eu já estou há um ano com a professora Reivane, né? Mas antes de orientação profissional, eu já tive outras experiências de monitoria, né? Então ainda era presencial. Isso tudo é muito novo devido à pandemia. Então a gente entende assim. Mas o uso do Canvas, né, no primeiro semestre, né, estava tudo se adaptando, né? Então assim a própria instituição ainda estava planejando como é que ela ia se adequar, como é que ia fazer. Uhum. E só que o Canvas ele foi uma ferramenta, né, assim, que por sinal eu considero muito boa, né? Esse semestre a gente teve um pouco mais de autonomia, né, pelo menos para em questão da ajuda ao professor, né? A gente pôde, por exemplo, ver, por exemplo, a entrega das tarefas dos alunos, né? E isso foi muito, acho que agregou muito porque aumentou essa cooperação com o professor. Uhum. 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 E o terceiro tópico subtópico desse primeiro, né, que é a virtualização, é a monitoria virtual, né? Então, agora eu vou falar um pouco dos alunos, né, porque, assim, como a professora Rivani iniciou, tem muito essa visão de que o aluno, ele está ali para ajudar, o monitor, ele está ali para ajudar o aluno, né? E foi uma coisa que eu reparei, né, que assim, parece que no virtual a demanda pelo monitor, ela se modificou um pouco. Em que sentido? Né? Por exemplo, os alunos no presencial, eles realmente procuravam um monitor muito para dúvida, muito para até para questão de fazer marcação, da gente fazer que a Veiga, Uma se eu não me engano, revisão, né? uma revisão, mas tem um nome que eles chamam, é plantão de monitoria, que é quando a Sim. gente marca uma sala no DAI e a gente Uhum. reúne os alunos interessados e a gente faz essa revisão do conteúdo, né? Isso é muito do presencial mesmo. Isso, eu acho que isso é até um pouco da alma acadêmica, assim, para Sim. mim, eu tenho essa sensação. Mas, por exemplo, na virtualização, né, parece que o monitor ele ficou muito, pelo menos eu senti esse semestre e também no anterior, porque também estava se adequando, mas a gente ficou mais como se fosse um ponto de informação, sabe? Os alunos eles chegavam e eles estavam sempre muito preocupados com o prazo, e eu vou até dar uma puxada para o tópico que eu falei de planejamento, que assim, não, eu não é criticando, mas eu acho que teve muita gente que no meio dessa virtualização acabou, né, como eu falei, é uma própria ilusão, né, de que acha que vai dar conta, e a pessoa acaba pegando muita disciplina, tá virtual, depois eu assisto às aulas. Então, as pessoas, elas procuravam muito, por exemplo, os monitores, né, para saber de prazos, para saber das entregas, para saber de atividade, né, assim, eu particularmente, eu não sei as meninas, mas eu tive pouca procura por dúvida realmente referente ao conteúdo da disciplina, e não a disciplina como algo institucional ou uma aula, entendeu? E eu acho que a minha experiência, né, eu acho que eu tenho para falar, eu falo bastante, desculpa, gente. É isso, eu vou passar um pouquinho para a Mariana agora, para ela passar um pouco dessa experiência dela em relação ao planejamento, ao uso do Canvas e à monitoria virtual, né? Porque eu tive a minha experiência, acredito que a dela, né, não sei se possa ser parecida.
Mas fale um pouquinho para a gente, Mariana. Fala aí, Então, Mariana. então, em primeiro lugar, a gente combinou até do Djalma ser o primeiro, porque ele é pós-doutorado em monitoria, né? Então, ele tinha que começar justamente por isso, porque ele tem a experiência de antes mesmo da virtualização. De nós aqui do grupo, né? Ele era o único que tinha vivenciado a monitoria antes do período pandêmico, né? Então, ele fez presencialmente, ele estava ali, então ele tinha o momento antes e depois. E eu e a Brenda já entramos agora com tudo virtualizado. Na verdade, assim, a minha história com a monitoria começou no período passado, quando eu fiz a disciplina, né, com a Reivane, e aí, assim, a gente combinou e eu acabei sendo a representante da turma. E aí, assim, eu sempre tem um representante, né? E eu gostei das tarefas, achei assim, muito tranquilo, dá para fazer fácil. E eu olhava outros monitores em algumas disciplinas e falava, gente, eu estou mais organizada do que eles. E eu nem era monitora. Aí eu falei, não, eu vou ser monitora, vou ser monitora. Aí teve a live passada, eu até brinquei hoje com o Djalma, eu falei, eu entrei na live, fiz um monte de pergunta para ele, falei, agora sim, tenho certeza, vou ser monitora mesmo. Legal, legal. Eu entrei na live para me certificar. Como o tema era monitoria, eu falei, não, preciso entender um pouquinho melhor o que o monitor faz, quais são as atividades, para eu ver se eu conseguiria. E aí, a primeira etapa para isso, né, eu sinalizei para a Reivane, eu falei, ó, já fui representante, agora eu quero ser monitora oficial. E aí ela falou, você tem que ver a inscrição, acompanhe os prazos. E aí eu acompanhei para poder me inscrever e me organizar. E é o que a gente falou, né? Não adianta simplesmente você monitor. Você tem que organizar junto com a sua grade, porque você é monitor, paralelo a você continua sendo aluno. Você é aluno, você tem as suas tarefas para cumprir como aluno, mas você tem as suas tarefas como monitor. Você também tem que estar ali presente nas aulas, porque os alunos daquela disciplina te procuram para saber o que foi dado hoje na aula. Então, você tem que estar por dentro de tudo que ocorre na disciplina. Então, você assiste novamente aquilo. Então, até como aluna, algumas coisas que, de repente, tinham passado despercebidas no período passado, eu revi, eu falei, caramba, com uma outra visão. Porque, como aluna, às vezes você está muito preocupada assim, será que isso vai cair na prova? Isso é de prova ou não é de prova? E aí eu como monitora, eu agreguei aquilo de uma outra maneira. Então, eu procurei me organizar. Eu, no início desse período, eu faço o curso à noite e me organizei quando a Reivane falou, olha, vai ser de manhã. Então, eu organizei toda a minha vida, toda uma logística para eu poder de manhã estar ali, presencial, porque faz parte, você precisa ter essa disponibilidade, né? Exatamente. Porque os alunos iriam me procurar naquele horário, a professora precisaria de mim naquele horário, então eu precisei fazer essa organização. Eu cheguei a pegar mais disciplinas, mas eu falei, não vou dar conta de tudo isso. Tirei algumas que eram virtuais. Eu falei, não, essas não são essenciais. E dei prioridade a manter a monitoria. Eu falei, para mim, a monitoria nesse momento é mais importante. Vai me agregar, vai me acrescentar mais do que aquela disciplina. Então, eu fiz toda essa organização para poder estar ali presente. Aí, a virtualização, a monitoria virtual, né? Eu não sei como era antes, como era presencial. Sei como, assim, alguns monitores de matérias que eu fiz. Eles iam lá e, às vezes, marcavam alguma aula. E conheci o monitor porque ele montava o grupo do WhatsApp. Era o único elo que eu tinha com algum monitor das outras disciplinas. E aí, o virtual, né, assim, a gente passou a ter acesso ao Canvas, que eu nem sabia que anteriormente não era. E eu achei uma ferramenta assim, muito interessante, porque permite a nós, monitores, estarmos ali na aula junto, né? Você assiste aquela aula,
consegue participar, você também tem acesso à presença dos alunos, quem é que está indo, quem assiste muito, quem assiste pouco. Aí, às vezes, tinham aqueles alunos, eu entrei e caí. E aí, assim, às vezes o aluno não tinha essa noção que eu estava vendo, que eu via que ele nem entrou. Então, Mariana. eu às vezes eu via, mas eu não falava nada, eu falava, tá bom, caiu. Não vou falar, você é mentiroso, mas tudo bem. Mas a gente teve acesso a essa ferramenta que eu achei muito interessante. Acrescentou para a gente, né? O principal, assim, uma grande diferença foi o acesso às atividades, as atividades que eram realizadas. Então, assim, ver o que os alunos faziam, isso eu achei muito interessante. Poder ter acesso às avaliações e aprender. Isso foi, assim, de uma riqueza, até porque eu me refleti como aluna, como eu fazia as minhas respostas, como é que eu respondia, porque eu passei a ver, eu falei, caramba, às vezes o professor está querendo uma coisa tão objetiva e vinha alguém com uma encheção de linguiça, e eu falei, caramba, como isso melhora a visão da gente. Eu passei a fazer prova, eu melhorei. Você acaba tendo uma visão do outro lado, né? Verdade. No fundo, o professor não está esperando que você encha a linguiça, porque ele está ali lendo a tua resposta, buscando o objetivo, o ponto principal. Mas, às vezes, tem lá um monte de coisa, você fica lá, pô, será que eu considero isso? Não considero? Então, foi bem interessante essa oportunidade, poder estar ali vendo o Canvas, né, tendo esse acesso. Eu estou aqui só para ver se eu não me perdi. Acho que eu falei dos meus 3 pontos, que era o planejamento, como eu me planejei, a monitoria virtual e o acesso ao Canvas. Então, agora eu vou dar um pouquinho a fala para a Brenda, para ela falar como é que ela se colocou nisso. Brenda, tá por aí? Oi, tô aqui. O meu foi bem parecido com o da Mari, na verdade. Em 2020.1 eu cursei a disciplina. E, bom, nesse período teve a transição do presencial para o virtual. Então, por conta da pandemia. E eu acabei por conta disso, eu acabei me tornando assistente junto com outro colega. Não sei se eu posso falar o nome dele. Posso, Ivane? Eu não pode falar, mas acho que ele não teria nenhuma imposição. Enfim, eu e o Marcos fizemos a assistência. E foi, na verdade, muito simples. A gente eu fiz um drive, também teve a comunicação pelo WhatsApp, também, na verdade, foi só no primeiro momento que eu fui assistente, eu só tinha que divulgar as informações das datas, das gravações das aulas e também do conteúdo. Realmente, principalmente o conteúdo. E, bom, na monitoria, eu já me preparei melhor, fiz 2 cronogramas. Um com as datas das avaliações e todas as atividades pertinentes à disciplina de orientação profissional. E outra como, não sei se dá para ver, mas esse aqui é um dos cronogramas. Uhum. E foi
quer dizer, a partir desses cronogramas, eu estipulei o meu tempo, dando prioridade para aquelas mais com prazos curtos e podendo fazer essa qual é a palavra? Gerenciamento? Gerenciamento, essa escolha de o que é prioridade e o que pode ser feito em outro momento. Sim. E ainda sobre o planejamento, eu soube por uma amiga, o nome é Planner. Eu até comprei, eu vou usar período que vem. É muito bom, muito bom. Ao invés de eu fazer esses 2 cronogramas, isso aqui contempla tudo. Ele tem o calendário, aí depois tem as metas mensais. Então, você coloca aqui, preciso fazer a chamada, preciso fazer a correção das provas, preciso fazer, enfim, essas são as metas dos meses. E aí, depois, olha que bacana, semanal. Muito bom. Então, achei isso maravilhoso. Isso vai facilitar a minha vida num nível que eu não vou precisar ficar fazendo listas, porque eu sou dessas, né? Eu tenho mural e eu tenho 2 cronogramas e ainda faço uma listinha. Esse aqui é para tal dia, beleza. E aí eu vou ticando, porque a gente se sente feliz em realizar as atividades. Então a gente vai lá, feito. É como se fosse um auto-reforço positivo, né? Exato, aquela coisa tipo, ufa. Yes. Muito bom. Exato, dever cumprido. Exato. Aí, vamos ver. Eu falei sobre planejamento. Sobre o Canvas. Eu achei muito legal esse acesso que a gente teve. E a gente também ajudou na correção da prova. Então, como a Mariana falou, eu também repensei o meu jeito de fazer prova. Ficou muito mais objetivo as respostas. E tem aquela coisa, né, de você ler e fala, não, dá para considerar. Não, isso aqui tá certo. Então, é realmente um grande aprendizado, uma experiência muito rica. Acho que é uma coisa importante. Falei da visualização, falei do planejamento. Fala, Brenda, tá falhando um pouquinho. Não, só eu falei sobre o Canva, sobre o planejamento. Tem mais alguma coisa para falar? A virtualização. Eu não senti um impacto muito grande, porque quando eu fui monitora, foi só virtual. Então, eu não tenho essa comparação de presencial para o virtual. Mas eu gostei muito do virtual. Você acha que mesmo virtualizada contribuiu para o seu... para você ver as atividades com uma outra perspectiva, para o seu crescimento profissional? Foi muito enriquecedor. O que você acha que você mais ganhou, Brenda, sendo monitora? O que eu mais ganhei? Organização. Uma coisa muito importante, né? Mas é verdade. Organização, E estipular o tempo também. Poxa, eu preciso corrigir isso até tal hora, porque depois eu tenho trabalho, eu tenho aula. E uma coisa que foi bem legal também é que os alunos, eles davam satisfação. É interessante, tenho em especial, que ele falava, olha, desculpa, eu vou ter que sair dessa aula, mas é porque eu tenho trabalho, tá?
E aí eu fiquei, não, beleza, tudo bem, você participou, você assistiu a aula, pode ir tranquilo, você não... A lista de chamada tá tranquila, né? Porque é meio complicado você precisar conciliar tudo. E também, na pandemia, isso meio que une todos os ambientes. Certo. Então, fica muito mais complicado de administrar o tempo. Sim. Essa característica, em decorrência da pandemia, foi uma questão, nessa administração do tempo e do espaço, uma questão que atingiu a todos, né? Porque você trabalha em casa, você estuda em casa, você almoça em casa, toma banho em casa, tudo em casa. Então, você dividir esses tempos e esses espaços, uma vez que eles sempre foram divididos naturalmente na nossa vida, né, nós nunca paramos para pensar, esse tempo vai ser para ir para a rua, esse tempo vai ser para trabalhar, esse tempo vai ser para estudar. Não, a própria rotina se encarrega de administrar esse tempo, né? E nós vamos fazendo as outras coisas ao redor, né, de todas essas atividades. No momento que a gente se vê dentro de um espaço com afastamento social, tendo que administrar o tempo, psicologicamente isso acaba potencializando uma necessidade, um maior esforço na nossa parte de organizar esse tempo, de organizar esse espaço. Se até então a gente não tinha essa preocupação, agora nós temos, né? E é interessante isso, essa questão que vocês colocaram, né, da questão da organização do tempo, né? Acho que isso fez parte da fala do Djalma, da Mariana e da Brenda. Uma coisa que todos vocês falaram, né, que é a importância da contribuição da monitoria para a organização do tempo, além, né, das outras atividades. Mas eu queria só pontuar um pouquinho essa questão do tempo, né, porque, de modo geral, a vida acadêmica universitária, né, o ensino superior, ele já exige, né, dos alunos, né, dos sujeitos que estão entrando no ensino superior, uma reconfiguração, digamos assim, da sua vida, né, no sentido de quanto tempo eu vou me dedicar para estudar, quantas disciplinas eu vou pegar, quanto tempo eu tenho que ter para sair de casa e chegar na hora, ou sair da hora, ou ir para o trabalho. Então, é uma série de questões que acabam surgindo em decorrência desse amadurecimento, em decorrência dessa passagem do ensino médio para o ensino superior. É claro que muitas pessoas já podem ter tido um curso superior, ou já estão numa outra fase de vida, mas o fato é que a lógica acadêmica, ela exige que o aluno desenvolva, né, essas competências de gerenciamento de tempo, de organização de tempo, de organização de material. Por que eu estou falando isso? Porque na pandemia isso foi mais potencializado. Essa necessidade de organização do tempo, né, ela já é presente normalmente na vida acadêmica, né? Então, você ter o controle das suas atividades, dos seus prazos, né, enfim, de tudo que você precisa para ser um profissional autônomo, né, para ter autonomia nas suas decisões. E isso eu acho que acaba ajudando bastante as pessoas que passam por esse processo de monitoria, porque ele, de alguma forma, ele acaba forçando um pouco esse desenvolvimento. E eu vejo também que as pessoas que procuram monitoria, elas querem ser forçadas também um pouco nesse desenvolvimento, né? É como se a gente falasse assim, se eu passar uma atividade muito fácil, a pessoa fica desmotivada. Se eu passar uma atividade muito difícil, ela também vai ficar desmotivada, né? Mas essa atividade ela tem que ser desafiadora a ponto da pessoa querer fazer, querer se engajar, querer se motivar, né? E eu acho que isso, todas essas questões que vocês colocaram mostram que essa organização do tempo e do espaço é essencial, né, gente, para
pro bom desempenho, digamos assim, da monitoria, né? É verdade. E com isso, E agora está tudo sendo realizado em um mesmo ambiente, então isso torna-se muito mais uma questão de administrar e de consciência. Eu acho que consciência é a palavra-chave, porque assim, quando a gente, colocar um exemplo aqui, quando a gente vai para o trabalho, então a gente se arruma, a gente faz tudo que tem que fazer, tranca tudo e parte para o trabalho. Nesse processo, você já está sendo encaminhada, entendeu? Você já está ciente daquilo que está acontecendo e que vai acontecer, e por que você está fazendo isso. Então, agora, tudo feito no mesmo ambiente, a gente precisa dar como é que eu falo? Dar uma chacoalhada, assim, no nosso cérebro. Porque, tipo, não, agora vamos estudar. Só que como a gente faz isso? A gente pode, quer dizer, tem várias táticas, tem várias técnicas para nos tornar conscientes para conseguir realizar de forma realmente produtiva. Entendeu? Então, seja, sei lá, lavando o rosto e se arrumando para uma aula virtual. Já é uma meta, já é um ponto de partida. Agora eu vou estar na aula. Então, para quebrar, a gente está no mesmo ambiente, mas para quebrar essa lógica de estar no quarto, vamos dizer assim, fazer uma nova rotina, eu acho que isso se tornou essencial, principalmente agora, que está tudo virtualizado. E, na verdade, acaba que as responsabilidades da monitoria, né, igual como vocês colocaram, embora vocês continuem sendo alunos, as responsabilidades da monitoria imprimem em vocês um outro olhar, uma necessidade de desenvolver um outro olhar, uma outra postura, um outro tipo de análise, porque, de alguma forma, vocês acabam passando mais direto ou mais indiretamente por algumas atividades que são realizadas pelos docentes. Então, eu vejo que a monitoria ela tem essa vantagem, uma, digamos assim, uma atividade que é muito rica em todos os sentidos, porque você revê novamente a matéria com outro olhar, como a Mariana colocou, Djalma já me colocou isso também, você desenvolve, né, a sua capacidade de organização de tempo e espaço, você tem que dar conta das suas disciplinas que você escolheu, e você tem que dar conta da monitoria, que acaba sendo quase uma disciplina também, por conta de todas as responsabilidades que se tem, de prazos que também se tem, né? Então, e aí vocês começam a ter um olhar um pouquinho, como aquela técnica do role playing, sabe? Troca de papéis. E aí você troca um pouquinho, não é exatamente, talvez se nós estivéssemos, por exemplo, no presencial, né, eu costumo também fazer essa aula que vocês deram, né, com a minha coparticipação virtualmente, isso seria presencialmente, né? Então tem um outro clima, né, uma outra expectativa, mas de qualquer maneira eu vejo que isso estimulou algo em vocês, né? Algo de uma preocupação em estar se colocando em relação ao outro, em estar preocupada com a organização do conteúdo, dos textos, né? A organização dos textos, dos slides, além do Canvas, né? Que vocês também podiam postar o material lá, do próprio slide. Geralmente os alunos gostam muito também da criação do Google Drive, né? Que é uma outra opção para as pessoas baixarem o material, e todos eles fazem isso, né? E você vê que é uma organização tamanha que se desenvolve, que tudo que a gente fala enquanto professor já está encaminhado, digamos assim.
Quando você fala assim, você fez aquilo? Não, professora, já está lá. Não, já está certo. Então, assim, você vê que existe também uma antecipação positiva, né, nesse sentido, de você já detectar o ritmo, né? Por exemplo, o Djalma vai poder falar um pouquinho melhor sobre isso. O ritmo de cada professor, a disciplina, às vezes até o próprio conteúdo, ele demanda coisas diferentes, né? A organização do próprio grupo. Então, essa flexibilidade, né, esse jogo de cintura que você apreende também nas relações interpessoais durante a monitoria, é um aprendizado fantástico também. Penso que isso vocês devem ter vivenciado. Pode É. falar aí, Djalma. Com isso, eu puxo o nosso próximo tópico, que a gente acabou adentrando nele, né, no meio, que seria carreira, mas eu vou dizer carreira no sentido, né, como esse desenvolvimento, né, tanto do gerenciamento do tempo, por exemplo, habilidades sociais também, né, porque, né, essa apresentação, por exemplo, né, não só essa apresentação específica aqui da monitoria, né, mas da aula que a gente selecionou um artigo e produziu um slide e contribuiu para a aula, né? De certa forma, a gente meio que foi como é que eu vou dizer assim, um co-professor ali, né? Sim. Embora assim, né? Poderia ser muito mais rico presencialmente, né? Mas, de certa forma, isso, por exemplo, eu vejo que tem muitos alunos, né, até mesmo eu estou no 8º período, né, que, assim, tem muita dificuldade de apresentar, né, de fazer apresentação, de se colocar, até... E é uma coisa curiosa que a monitoria, ela te coloca nesse lugar, né, a gente faz o roleplay, né, ela te coloca nesse lugar novamente, né, só que é uma coisa que às vezes parece irracional, né? Quando a gente pensa, caramba, eles são nossos colegas, né? Por que que a gente tem tanto, né, tanto pavor de apresentar para eles, né? É uma coisa assim, sendo que a gente já teve lá do outro lado na disciplina e assim, eu acredito que, voltando ao tema principal do tópico, né, que é esse desenvolvimento, tanto de carreira, de habilidade, planejamento, né, eu acredito que isso vai agregar, por exemplo, agrega no profissional, essa agrega para a vida, né? Porque a gente começa a ter uma desenvoltura, né? Por exemplo, até essa questão da responsabilidade, e às vezes ter essa antecipação de, o professor, não, já está lá, professora, já foi postado. Não, isso foi postado no fórum de dúvida? Foi postado no fórum de dúvida. Você já postou o slide no Google Drive? Já está lá para eles, né? Isso eu acredito que, assim, até para recém-chegados na universidade, né, é uma chance de você ter essa oportunidade desse desenvolvimento, entende? Porque a universidade, de certa forma, ela te ampara, né? É uma coisa você errar dentro da universidade, dentro da escola. Você está aqui para aprender, né? Outra coisa já é você, por exemplo, não ter compromisso no seu trabalho, você não ter o gerenciamento no tempo das suas tarefas no trabalho, ou, por exemplo, quando você estiver lá fora, né, que você já não estiver mais amparado, você provavelmente vai sentir muita falta de até ter tido algumas experiências que a graduação poderia trazer. E Sim. com isso eu dou início a esse tópico, né, já colocando a minha experiência e até um pouco da minha visão sobre, né, e eu passo a palavra agora para a Mariana, né, e depois para a Brenda. Né. Mari... Então, com relação à carreira, eu acho assim que a monitoria me deu até uma visão maior acadêmica, né? Assim, do que é a vida acadêmica, do que é a vida do professor, o que é a prática daquilo ali, né? A preparação, como é que você se prepara para uma aula? Porque no período passado, como representante de turma, eu não atuava tão
tão participativa, até porque eu era aluna daquela disciplina. Sim, então, por exemplo, não fazia muito sentido eu criar uma aula, buscar um artigo de um conteúdo que eu ainda não conhecia muito. Então, nesse momento, como eu já tinha uma base, então, assim, eu ajudei a construir uma aula. Então, isso foi algo muito interessante. Na minha vida profissional, eu tenho um pouquinho mais de idade que a Brenda e o Djalma, então, assim, eu já dei aulas, eu já trabalhei ministrando aulas, mas era um curso, não era uma faculdade, né? Eu não precisei de mestrado, doutorado, então, assim, era o meu conhecimento técnico daquilo que eu vivenciava profissionalmente, eu já tinha dado aula. A experiência para a faculdade foi completamente diferente, porque eu construí uma aula com um embasamento muito mais, vamos dizer, um conteúdo muito mais rico, muito mais profundo do que era o que eu dava no meu curso. Era uma coisa mais básica, era um nível mais técnico, onde eu não precisei aprofundar tanto. Então, isso me deu um novo olhar. Até por coincidência, eu achei assim, no dia que eu tivesse que dar uma aula de monitoria, que eu fosse dar aula, falei, vou tirar isso de letra, porque eu já dei aula, eu vou me sair muito bem. Inclusive, até assim, quando tem trabalho de grupo, vai apresentar, eu apresento. É diferente, mas no dia que eu fui fazer uma coparticipação na aula, então, assim, ainda coincidiu de várias questões pessoais naquele dia, eu me senti frustrada, porque eu não fui aquela, né, não tive o desempenho que eu imaginei. Eu falei, nossa, eu vou dar aula muito bem. E não foi nada daquilo. Então, assim, eu me vi profissionalmente num outro momento. Isso me fez realmente olhar. Se eu não tivesse passado pela monitoria, esse olhar não teria sido construído, não teria vivido isso, né? A experiência de construir uma aula acadêmica, onde você se embasa num artigo, onde eu fui buscar um artigo que... não vou buscar um artigo mais fácil, era um artigo que tivesse o melhor conteúdo. E, por coincidência, foi super difícil. Eu achei, não, moleza. Não, não é. É muito mais denso, mais completo, né? Mas acho que foi muito válido, extremamente válido essa passagem na minha vida, esse momento, essa oportunidade. Acho que é como um treino, né, Mariana? Nossa. É como um treino. Cada vez que você vai fazendo, você vai melhorando. E eu diria até que essa melhoria não termina nunca, porque a gente se sente assim também. Eu acho que o próprio docente, eu falo por mim, mas eu penso que muitos pensam dessa forma também. Esse aprendizado, ele é eterno, porque cada período que nós encontramos alunos diferentes, né, com pensamentos diferentes, que nos fazem perguntas diferentes, que a gente às vezes nem imagina. Eu falei, gente, como que é isso, né? E aí você continua pesquisando, né? Você continua e não só pesquisando no sentido do conteúdo, mas também nas suas estratégias de relacionamento interpessoal, né? Impressionante, assim, porque alguns alunos me procuravam com colocações e assim, comparações. Olha, eu fiz essa comparação com um texto tal, uma coisa que eu jamais, assim, pesquisaria, passaria pela minha cabeça. Então, como isso enriquece a gente? E que, assim, um colega, às vezes, da turma não me procuraria para falar, olha, isso aqui que eu estou fazendo, essa comparação. E aí ele veio me procurar no papel da monitora, ele falou, olha, o que você acha dessa colocação? Esse texto condiz com essa fala durante a aula e tudo? Então, me levou uma reflexão e a um conhecimento de um novo autor, de um novo texto que eu não teria. Então, eu achei assim, muito agregador. Me agregou demais. É uma experiência muito boa. Fala aí, Brenda. Realmente é uma experiência muito, muito boa. Eu sou que nem a Mariana. Não costumo falar na aula. Eu gosto de
escutar o que o professor tem a falar. E a lógica dele, sabe, sempre centrada, focando em pontos específicos. Então, eu não gosto de quebrar essa lógica. Claro que uma pergunta sempre agrega na aula, mas assim, eu ficava sempre, será que eu pergunto ou será que eu não pergunto? Aí quando eu ia perguntar, alguém fazia a mesma pergunta que eu ficava tipo, que legal, né? Não preciso me pronunciar porque aquele colega fez realmente a mesma pergunta que eu ia fazer. Muito obrigada. Né? Então, eu sempre esperava, eu gosto de falar que eu ficava no modo fotossíntese. Como é que é isso? A gente senta na carteira, enraiza, né? Que você não sai mais de lá para beber água, enfim. Nada. A gente fica lá observando o que o professor tem a falar. Então, quer dizer, o que o professor faz? Ele rega e ilumina com o seu conhecimento a nós que somos plantinhas. Então, nós estamos fazendo o quê? Fotossíntese. Brenda, você é poeta, além de tudo, hein? E até uma curiosidade que, se eu não me engano, a palavra do aluno, né, vem da falta de luz, né? Olha, Djalma. Nossa, muito bom, cultura, hein? Cultura, vocês. Monitoria também é cultura, viu, gente? Total. Olha a riqueza, gente. A gente falando de riqueza, fica parecendo que a gente está falando da boca para fora, mas não é. É uma troca tão legal. Inclusive, eu queria destacar, já interrompendo um pouquinho a Brenda, mas só porque isso me veio uma associação aqui agora, se eu não falar, eu vou esquecer. Da troca que a gente faz no nosso grupo do WhatsApp, né? De questionamentos, de colocações, de questões que os alunos perguntam, como vocês devem se colocar, como vocês devem responder. Eu também, eu acho que eu levo muito isso para vocês, né? Gente, o que vocês acham de fazer uma questão assim, de uma avaliação assim? Vou dar só 2 horas para o aluno fazer a prova, vou dar 2 horas, 3 horas, 3 dias, 4 dias. Aí os monitores sempre têm essa percepção do outro lado e, ao mesmo tempo, tendo a minha percepção, faz esse equilíbrio, né, entre o tempo real do aluno e o tempo real do professor. E aí essa sincronia é muito bacana, porque ajuda a gente a pensar assim, poxa, eu não posso dar um tempo muito pequeno, mas também não posso dar um tempo muito longo, né? Então esse equilíbrio é muito bacana também, que vem de vocês. Sim, até porque nós estamos em contato com um grupo no WhatsApp. Então, realmente, nós somos mediadores desse equilíbrio, vamos dizer assim, da expectativa para a realidade. Porque realmente se trata muito disso, da gente ter uma expectativa e vivenciar, ter a vivência daquilo de forma mais real, né, realista. Sim. Então, a gente precisa ali ficar sendo essa base. Sim, sim. E, pode falar, Brenda. Não. É porque às vezes dá um congeladinho, não sei se está dando para todo mundo ou se está dando só para mim. Aí eu acho que você não está falando. É a minha internet, foi mal. Ah, tá. Não, tranquilo, sem problemas, mas dá para a gente entender direitinho. Não tem problema não. Ah, tá. O que eu estava falando... lembrei. Então, eu do ensino médio para a faculdade existe uma quebra, realmente. Porque na escola os professores já são muito dados. E na faculdade a gente precisa buscar. Você quer o livro da disciplina? Então você corre lá e conversa com o monitor. Então é uma coisa mais de corre-corre. Então o engajamento é realmente muito importante. E a prática, essa questão realmente, a prática. Porque cada experiência é rica. E a gente vai realmente subindo aquela escadinha.
né? Poxa, estou sendo mais profissional. Caramba! Muito sim, bom. Sim. Dá uma sensação boa, né? Com certeza. O estágio e a monitoria são, assim, fundamentais. E no estágio de organizacional, por conta da pandemia, o meu se estendeu. E como eu estou fazendo organizacional, eu realmente fiz a prática, fiz dinâmicas para uma empresa e foi de uma riqueza tremenda, porque você lá como porta-voz, que é realmente porta-voz do conhecimento, basicamente iluminando, mostrando para eles uma certa lucidez, sabe? Do que o objetivo do projeto era comunicação não agressiva, comunicação não violenta. Então, saber se comunicar nunca foi tão importante. E aí, eu só tive experiências maravilhosas. Monitoria e o estágio de organizacional. Então, é tudo um somatório que a gente leva para a vida. Sim. Então, eu deixei de ser aquela plantinha fazendo fotossíntese. Agora você é uma outra pessoa. Estou muito mais ativa. Isso que a Brenda citou do estágio, né, da experiência dela, acho até curioso, porque eu vou até comentar nessa live, eu comentei na live passada, né? Porque, assim, fazia parte do meu planejamento, né, procurar as disciplinas que eu poderia agregar com o meu estágio, né? No caso, eu também já fui da equipe de orientação profissional, e quando eu procurei a professora Reivane, né, eu quis dar vou dizer assim, um a mais, né, nessa questão de agregar o conhecimento, né? Embora no estágio que você estava fazendo, né? No estágio que eu já estava fazendo, eu tinha supervisão, né? Mas, assim, eu acho que ter um outro olhar de uma outra pessoa, né, da mesma área, né, também contribui bastante, né? Não só na orientação profissional, como eu também vou citar também, no caso, a psicoterapia cognitiva comportamental, né? Que eu tive ótimos supervisores, eu acho que eu posso até fazer menção deles aqui, né? Que foi o Paulo Ribeiro e a Andressa Moraes, né? Mas, em conjunto desse estágio, eu peguei também a monitoria da disciplina psicoterapia cognitivo comportamental, e com isso eu meio que tive 3 supervisores, sabe? Eu trocava ideia com a Luciana Brucking, eu trocava ideia com a Andressa, eu trocava ideia com o Paulo Ribeiro. Então, assim, isso é uma parte da monitoria também, que esse contato, né, essa troca, eu acho que, assim, é de um valor que eu não consigo mencionar, né, porque me agregou bastante, né, tanto no meu estágio, quanto, assim, eu acredito que eu vou sair da faculdade um pouquinho, não, eu não gosto de colocar um pouquinho melhor que as outras pessoas, né, porque cada um tem sua experiência, mas eu digo assim, eu sinto que eu aproveitei mais. Djalma, você vai sair mais experiente, mais profissional. Isso, eu vou sair, exatamente, né, eu vou sair que eu aproveitei com o sentimento que eu aproveitei tudo que eu podia, né, da minha graduação. Perfeito. E Mari, quer falar? A gente tinha deixado esse finalzinho para a gente falar o que tinha tido de melhor, né, o que foi o melhor e o pior da monitoria. O melhor, acho que foi isso, assim, todo esse conhecimento e a oportunidade que a gente tem de ver realmente a universidade, a graduação, por um outro viés, por um outro olhar, que a gente não só do aluno, não só observador, né? A gente não está passando pela graduação só observando, a gente fez parte daquilo ali.
a gente construiu um pouco. Então, acho que a gente vai levar uma coisa muito bacana. E eu acho que, assim, os pontos negativos, assim, eu fiz todo um planejamento, toda uma organização, mas a vida pessoal da gente, ela não segue o roteiro, às vezes, que a gente determina. Então, começaram a ter muitas mudanças, além do que eu planejei na minha, né, assim, me organizei de uma maneira. Então, quando eu comecei a ter que lidar com questões novas na minha vida pessoal e com todos os compromissos que eu tinha pego, então isso foi o momento assim mais complicado para mim, porque eu planejei de uma forma e não saiu dentro do meu planejadinho. Mas a vida real é isso, né? A gente nem sempre é tudo como a gente planeja. Então, acho que isso também acabou. Eu posso tirar que mesmo esse ponto mais complicado me agregou. Porque assim, dificuldade, por exemplo, agora de entregar certas tarefas da monitoria dentro do prazo, e eu gosto de ser correta com as minhas coisas. Então, isso foi me afligindo, que eu falei, caramba, ainda não fiz. E eu tive que lidar com isso. Eu falei, às vezes acontece. Eu tinha que, às vezes, repetir para mim, calma, acontece, então você se comunique e explique. Mas não é eu estava assim, não, vai tudo ocorrer linear, corretamente, de acordo com o planejado. E não é, né? A vida nem sempre é aquilo ali, aquela linha reta, ela tem uns momentos diferentes. Tem umas montanhas russas, né? Nossa, se tem. E a gente tem que saber lidar com isso. E eu repeti para mim, ei, calma, se organiza, dá, faz dessa outra maneira. Então, eu fazia uma autoanálise, eu falava coisas para mim, ó, vai dar, faz desse jeitinho. E acho que foi indo, né? Acredito que deu certo. Com certeza. Eu acho que isso é muito bacana, né? Porque essa sensação que vocês estão passando realmente dá a impressão de que o desenvolvimento e o aprendizado da monitoria vai muito além do próprio conteúdo da disciplina. Né? Na verdade, o conteúdo da disciplina é inevitável que seja bom, que seja proveitoso, você está ali nas aulas, você está participando, está relendo muitos textos, ou até mesmo lendo textos diferentes, né? Porque alguns textos acabam se mudando, enfim, mas, sobretudo, você lidar com essas situações que são situações da vida, da relação vida pessoal e vida profissional. Né? Porque, de alguma forma, ao se ter metas, ao se ter prazos, ao se ter relatórios, enfim, ao se ter tudo isso, você, de alguma forma, se permite uma experimentação, como o Djalma falou, dentro de uma proteção institucional, onde você pode errar, porque você está ali aprendendo, né? Mas essa experiência, ela vai para a vida toda. Então, você perceber a si mesmo, né, o quanto você está aflita, o quanto você está frustrada com como seu planejamento não deu certo como você imaginava, né? Então, eu penso que essa atividade de monitoria, ela realmente transborda todo esse aprendizado, porque esse autoconhecimento, né, de saber dos seus limites, de saber o que te incomoda. Às vezes, né, um aluno vai procurar você para perguntar alguma coisa do conteúdo, ou do professor, ou de prazo, e às vezes o aluno fala de uma forma que você sente de uma forma diferente, e aquilo não bate muito bem, e aí como você lidar com aquilo, né, como você manejar essas emoções todas, né, dentro desse contexto, que é um contexto assim, pré-profissional, digamos assim, é um pequeno ensaio, né, desse pré-profissional, embora não necessariamente docente, não necessariamente, mas penso que também tenha esses aspectos. Djalma e Brenda, gostariam de falar mais um pouquinho? Que a gente já estamos avançando no nosso tempo. Na verdade, a gente já está com 1h10, 1h20, na verdade, né? Verdade. Será que alguém quer colocar perguntas também? Ninguém colocou, o pessoal que está participando, né? Se quiserem, talvez pelo chat. Enquanto o pessoal escreve aí, gente, eu gostaria só de lembrar que, para quem deseja fazer monitoria no próximo semestre, 2021.1,
é preciso que vocês submetam, quem quiser, na verdade, se submeter ao processo seletivo de monitoria, tem que se inscrever, tem que entrar com requerimento pelo sistema do aluno, tá? É bacana fazer o contato com o professor? Mas é necessário entrar no sistema do aluno e fazer esse requerimento, tá? Oficialmente, porque a partir daí é possível depois fazer todos os outros protocolos necessários para a entrada do monitor na sala de aula, enfim, é um protocolo oficial importante a ser seguido. Tá? Mariana, cheia de elogios. A Júlia está aqui também. Júlia, tem conversado com ela também. Já é uma outra que eu vou capturar daqui a pouco. Eu não sei se a Laiane está aí também. Ela falou que estaria, mas eu não sei se o trabalho dela permitiu. Aí, ó, pronto, já está autorizado. Está gravado isso, né, Djalma? Tá gravado. Bom, gente, então vamos para uma finalização de falas aí. Fiquem à vontade, se vocês quiserem responder alguma coisa que vocês tenham visualizado aí no chat, ou dar uma mensagem final, enfim. Eu queria fazer um agradecimento, né, à professora Reivane. Assim, esse ano, acho que foi difícil para todos nós, mas assim, ela é uma pessoa de uma leveza, sabe? Assim, que tornou toda essa tarefa, né? Eu acho que, por mais que a gente tivesse prazos, né? Porque tem que ter, né, a norma da instituição, mas assim, pela troca que a gente tinha, a gente até comentou do grupo do WhatsApp, então assim, tornou uma coisa bem de amizade, sabe? Né? Embora todo o contexto profissional dessa troca, mas assim, ela tornou assim a experiência muito leve, né? Pelo menos eu senti isso, e eu tenho só a agradecer, né, por esse, eu não vou dizer nem semestre, mas aqui é um ano, por esse ano, né, que foi assim, realmente essa parte, né, embora toda a tarefa que nós temos na monitoria, né, foi uma parte gratificante. Não, só complementando o que o Djalma falou, porque todo mundo está falando de tarefa, gente, porque o monitor comigo não fica parado, tá? Então, assim, eu estou assim, captando, fazendo atração de pessoas para a monitoria, mas é importante, né, as pessoas saberem que eu acho que vocês conseguiram passar essa responsabilidade, esse compromisso que é ocupar uma função de monitor, né? Então, assim, vocês participaram, só fiz uma listinha aqui, só para vocês que estão aí assistindo, eu coloquei aqui uma listinha só para vocês saberem quantas coisas esse pessoal aí participou. Construção em questões de prova, correção nas questões de prova, construção de Google Forms para avaliação e para outras atividades, inclusive para a Semana da Psicologia, que nós tivemos esse semestre o evento, né, de Semana da Psicologia, então eles construíram o Google Forms para listagem de alunos, né, de pessoas, para poder posteriormente fazer os certificados, pesquisa de artigo científico relacionado à temática da disciplina, construção de slides, qual a participação na aula, listagem de presença das aulas dos alunos, compartilhamento de material, slides, textos, o relacionamento dos alunos com os alunos, né, da turma, aí fazendo essa mediação, porque isso também é uma coisa diferente de professor para professor. Tem professor que gosta de participar do grupo do WhatsApp, que tem essa facilidade de participar do grupão de WhatsApp. Eu, particularmente, não participo do grupão de WhatsApp. Eu faço essa intermediação através da monitoria, né? Compartilhamento de informações relacionadas à disciplina, via WhatsApp, via Canvas, no início também, né, gente, via Teams, né, que nós utilizamos bastante também no início do semestre. Então, assim, é bastante coisa, não se pode negar, mas penso que isso tenha contribuído bastante para vocês pensarem tudo isso de uma forma diferente,
E eu também tenho a agradecer muito a vocês, Djalma, Mariana, Brenda, por essa parceria, por esse acompanhamento ao longo do semestre, né? Djalma aí já desde 1 ano e meio, praticamente, costumo dizer, porque o Djalma também foi representante de turma meio ano antes dele começar a monitoria oficial. Então já é 1 ano e meio aí de convivência, né, Djalma? Então, como ele disse, isso acaba criando, né, um vínculo de amizade muito bacana. Vínculo esse também que se estabelece com a Mariana e com a Brenda, né, que começou a se estabelecer a partir desse semestre. Enfim, são muitas descobertas, são muitos aprendizados. Eu gostaria de agradecer muitíssimo a vocês pelo carinho, pelo cuidado que vocês também tiveram comigo, Djalma, Mariana e Brenda. Vou falar mais não, senão eu vou chorar. A gente que agradece pela oportunidade. Com certeza, assim, você vê que coisa gostosa que foi esse grupo, porque não foi só... Você deu a oportunidade até da gente aprender entre a gente. Você incluiu a gente nesse grupo, por exemplo, o Djalma, com a experiência dele, ajudou a gente em muita coisa. Sim. Tinha momentos que a gente não sabia como fazer. Verdade. No dia de construir o Google Forms, a gente trocou muita informação, muita ideia. E, assim, para quem está assistindo, Milena, Júlia, que são alunas, assim, estavam sempre ali participando, estavam interagindo muito no grupo de WhatsApp. Obrigada pelo carinho de vocês também. E, assim, isso faz diferença. Vocês que vão ser futuras monitoras, então vocês verem, tem um monte de coisa por trás, né, que a gente não sai falando durante a aula. Ó, a gente ajudou na questão, até porque se a gente fala que ajudou na construção da questão, alguém podia ficar ali, não, me ajuda. Então, a gente... né? Pois é. Eu me controlar. A gente deixa quieto. Para me manter ali completamente, né? Ali eu fiz a fotossíntese. Eu fiquei quietinha. Para ninguém saber que eu já sabia das questões, que eu estava com gabarito, eu fiquei quieta. Mas isso que bacana, né, gente? Até isso é bacana, porque assim, a psicologia, como todas as profissões, tem sempre uma questão ética que é colocada em questionamento, né? E isso força também vocês a fortalecer essa postura ética que vocês já têm, né? Então, isso vai para a vida também, isso é muito bacana. Sem dúvida. Nossa, vai ser uma experiência, assim, para sempre. E quem sabe eu vou repetir lá em orientação profissional. Não, quem sabe não, Mariana, você não está entendendo. Djalma, olha aí. Olha a fala dela. Essa parte você pode deletar. Brincadeira. E é legal que a gente permite, né, gente, essas brincadeiras, esse clima leve, esse clima descontraído. Isso que é muito bacana também. Fala aí, Brenda, fala aí, Djalma. Só quero agradecer mesmo pelo aprendizado. Realmente vou levar para a vida. Vou colocar no currículo também. Por que não? Com certeza, com certeza. Até porque vocês, no final, têm um certificado, né? De conclusão de monitoria. É verdade, eu nem tinha me tocado nisso. Sim, certificado. Sim. O estágio, monitoria... embora eu só tenha feito a parte de transição, porque 2020 realmente foi uma parte de transição, querendo ou não. O 2020.1 e 2020.2. É uma adaptação, então eu realmente entrei nessa parte de transição. Uhum. E foi uma loucura no início, mas assim, agora que está se estabilizando no final, tanto que o planner eu vou começar a usar período que vem. Então, realmente foi uma quebra de rotina, a construção de uma nova, experiências realmente muito boas, e também a nossa visão, da perspectiva com a realidade, da expectativa com a realidade. A busca de novos textos, os prazos, as mudanças repentinas. Então, tudo isso nos tornou nos fez mais adaptáveis aos ambientes.
Então, realmente foi um aprendizado e uma construção, assim, muito boa. Só quero agradecer mesmo. Ok, Brenda. Eu tenho um comentário do Alex, né? Eu vou até Fale ler, aí. né? Esse tema da Fala. monitoria é muito caro para mim. Só não fui monitor no meu primeiro período, quando o Djalma foi meu monitor de História da Psicologia, com a professora Patrícia, e se tornou um modelo para mim. Ah, obrigado, Alex. É, essas coisas também, pessoas que estão assistindo, também é uma coisa assim, exatamente. É porque falar como marketing, pessoal, soa, parece que a gente está vendendo o negócio. Mas, assim, é muito rico ter esse feedback, assim como a Mariana teve das alunas da turma, né? Eu vou continuar lendo, tá, Alex? Depois de ser monitor em três matérias, pelo período de um ano, minha trajetória como monitor termina no período que vem. É que subiu agora, peraí. Vai ser estranho não ser monitor no período que vem. Parabéns pela comunicação leve e agregadora. Ah, obrigado, Alex. Eu só tenho a agradecer, né? Mas assim, eu vou falar uma coisa. É meio que intrínseco, né? Porque o feedback de vocês, assim, tanto da professora quanto dos alunos, né, faz a gente ter um melhoramento e a gente vai se empenhando cada vez mais, né, e se aperfeiçoando, porque acredito, né, a vida de certa forma ela é assim, a gente está sempre mudando, né? É claro que às vezes a gente cai em homeostase, né, em um equilíbrio, a gente parece se sentir estagnado, mas assim, é sempre, como a Brenda falou, é sempre um degrau, né? A gente às vezes para num degrau, daqui a pouco sobe mais um pouquinho, e é isso, gente. Eu acho que eu até falei demais, assim, mas como é que estamos de tempo? Na verdade, já se esgotou todos os tempos. Eu só penso que eu tenho que dar aula daqui a pouquinho, e aí eu não vou conseguir continuar com vocês aqui. Nós já temos 1h30, Ah, é né? verdade. Então, infelizmente, nós teremos que encerrar, mas com certeza no nosso prometido encontro pós-pandemia, falaremos muito mais, teremos muito mais, né? E poderemos trocar, enfim, a monitoria, na verdade, acho que quando esse laço acontece, ele não se rompe aqui com o final da monitoria, né? Com o final do período de monitoria. Na verdade, se constrói aí uma relação profissional, uma relação de amizade, né? De troca de afeto, e com certeza, não estando presente, mais fisicamente mais presente, no pensamento, nas atividades, enfim, é uma parceria aí que é um ganho, né, que a gente tem. Finalizou o período, como o estágio também, né? Finalizou aquele período, a gente pensa que o aluno vai embora, você nunca mais vai ver, né? E não, você continua com as pessoas, enfim, quantas pessoas eu não tenho até hoje, né, que estão no meu Instagram ou no Facebook, e que hoje em dia eu chamo, né, que já são formados aí há 8 anos, há 10 anos, não vou falar muito não, porque isso vai entregar um pouco o tempo que eu dou a aula e, consequentemente, né, você já sabe o que vai dar. Mas, por exemplo, nessas lives que eu fiz há algum tempo atrás, eu convidei 2 ex-alunas, que já estão aí no mercado há quase 10 anos, né? Então, isso é muito rico, esses encontros são muito bacanas. Então, mais uma vez, obrigada a vocês 3, Djalma, Mariana e Brenda. A foto. Deixa eu tirar o print, peraí. Tirei. Ai,
gente, muito obrigada. Um beijo grande para vocês e a gente se fala, hein?